Hello! Tudo bem por aí? Tudo bem por aqui, por aí, Marcela? Tá naquele clima mais ou menos de São Paulo, né, Renata? Como é que tá em Minas? Calor pra caramba. E bora começar mais um podcast que hoje o papo tá bom. Bora! E vamos lá para mais um papo bom daqueles que vocês esperavam. Eu com calor, a Marcela com frio e tá tudo bem aqui. Vamos Ô, juntar toda essa alquimia maravilhosa. ô, E Renata, fala aí, Mar. hoje a gente não vai falar do vizinho, né? Hoje não tem nem Ah, como. não. Imagina. Hoje é você com você, eu comigo e vamos falar de Hoje o assunto tá endereçado. A gente vai interessado. falar com vocês sobre a função do ego nas nossas vidas, Pouca não é? coisa. Quem aí já ouviu falar sobre ego, né? Tipo, o que que é ego? Ah, você é muito egóico. É isso que a gente sabe realmente o que que é ego, porque é muito fácil a gente falar, ah, isso tudo aí é ego. Ah, é briga de ego. Ah, É. fulano, nossa senhora, tem um ego lá em cima. Mas você sabe realmente o que que é esse ego? Você É, sabe, Mar? e como que isso impacta no nosso caminhar, né? Na nossa vida, nas nossas escolhas, o que que o ego tem a ver com o nosso dia a dia? Exatamente. E a gente vai descobrir aqui, numa teoria muito autêntica, tá? Mas bem didática para vocês, como é que funciona tudo isso. Então, eu e a Marcela reunimos conhecimentos e nós elaboramos aqui, né? Esse conhecimento, trazendo aqui também de uma forma didática para vocês entenderem diante das nossas áreas de trabalho, aqui das nossas profissões, uma forma da gente explicar isso daí. Então, a gente tem muito assunto de astrologia e tarô hoje? Sim, senhores, nós Tem. temos. Pedimos licença, essas enfermeiras de formação pedem licença aos psicólogos de plantão para falar um pouquinho sobre Jung e Freud, né, Renata? Agora Freud explica. O que Freud É, explica, Renata? Pelo amor Freud de explica. Deus. Eu vou trazer uma teoria aqui que ela se baseia, né, na estrutura do aparelho psíquico de Freud, mas é uma forma didática da gente explicar como que isso pode funcionar na nossa vida. Eu vou começar aqui com um ponto de vista astrológico. Beleza? Vamos com a gente? Ah, vamos embora. O que que a gente pode entender aqui como ego, né? E a gente vai entender que o ego não é o vilão da nossa vida, mas a gente sempre usa essa palavra para falar quando a gente tá incomodado com alguma pessoa, né? Fulano tá com o ego lá em cima. Ah, tá. Mas o que que significa isso então? Gente, ego, eu vou trazer de uma forma muito didática aqui para a gente conseguir explicar três tipos de ego aqui, para a gente ver como isso se aplica na nossa vida. A gente tem um ego nosso criança, que aqui é astrologicamente as referências, representado pela Lua. O nosso ego adulto, representado pelo Sol. E o nosso ego social, representado por Saturno, tá? Então, como eu falei que é uma teoria autêntica, elaborei isso daqui para vocês também, para a gente conseguir entender de forma didática, tá? Isso é importante, isso não anula qualquer conhecimento que você tenha, mas colabora, acrescenta aí para você enxergar de forma diferente. Então vamos lá, né? Esse nosso ego criança, representado pela Lua, ele é o nosso inconsciente. A Lua no mapa natal, ela fala pra gente dos nossos instintos mais primitivos, das nossas necessidades mais básicas, inclusive as nossas necessidades de segurança e proteção, tá? E a lua ali, ela guarda desejos muito primitivos. Então, o que que são os nossos instintos aí primários muito primitivos? A gente sente fome, sede, sono. Então, tudo isso está dentro desses instintos primitivos. Esse é o nosso ego criança, tá? E aí a gente vem para o nosso ego adulto, representado pelo Sol. O que que é o nosso ego adulto? É quando esse desejo aqui do ego criança ele foi mais elaborado, porque o Sol na astrologia ele representa um ponto de consciência. Então, quando a gente fala assim, você precisa ter consciência sobre isso, trazer a sua consciência, desenvolver a sua consciência, a gente está falando de desenvolver o Sol. Todo mundo tem o seu Sol, que é o seu signo solar, né? Eu sou leonina, Marcela é libriana, que significa o quê? É uma característica para a gente desenvolver esse ego adulto. E esse ego adulto, a gente nasce meio que assim, ele tá lá, de fábrica. A
forma como a gente vai usar ele vai depender da nossa vida. Situações que a gente passa vai levar a gente nesse desenvolvimento da consciência. E a gente pode ou não desenvolvê-lo, tá? É uma opção. Então ele está numa camada ali que ela é pré-consciente. A gente tem ali o chão, o modelo de fábrica, né? Mas ele pode vir a ser alguma coisa ou não vir a ser nada. Por isso ele está pré-consciente ali, tá? E aí o sol, esse ego adulto, vai representar essa vontade que foi elaborada, esse desejo instintivo que foi elaborado com a consciência. Ele representa o reconhecimento, é quando você assume para você mesmo, tenho necessidade disso, tá? Então por isso ele vai trazer ali muita nossa razão para jogo. Não é a razão do mental que fica com a lógica ali, mas aquela razoabilidade. É razoável eu fazer isso, né? Então ele traz ali essa questão dessa razão, dessa consciência. E um terceiro tipo de ego que a gente desenvolve é o ego social, que aqui vai estar representado por Saturno. Saturno no nosso mapa natal é aquele planeta que traz a gente para a realidade, que traz a gente para as regras sociais. Ali representa a nossa consciência moral. Então vamos lá, tanto no ego criança quanto no ego adulto ali não existe certo ou errado. Com Saturno existe. Com o ego social existe. O que é certo e aceitável na sociedade e o que é errado e é inaceitável na sociedade é onde a gente constrói então o nosso ego social. E que mais, né? A nossa conduta perante ali um maior número de pessoas vem por esse ego social ali, tá? E Saturno ele vai representar as restrições também. Então, quando você está criando uma criança, vou dar um exemplo, né? Pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você está trazendo o seu ego social como as regras que são aceitas para aquela criança viver em sociedade, tá? E, Ou inclusive, quem tem seja, filho pequeno, fala, Má. uma pessoa que está ali vendo o mapa dela, o jeito que ela cria o seu filho, por exemplo, está muito baseado no onde está Saturno no mapa e não necessariamente o Sol, certo? É assim que a gente vai interpretar um pouquinho esse posicionamento da pessoa em relação a essa atitude? Também, porque assim, o Saturno da pessoa, ela se desenvolveu num ambiente. Então, uma mãe, né, ela tem um Saturno em certa posição do mapa. Naquele ambiente que ela se desenvolveu, ela entendeu quais eram as regras. Ela vai transferir isso quando a criança estiver sendo apresentada para a sociedade, por exemplo, tá? Então, vamos supor ali, entre os 5 e 7 anos de idade, existe um ciclo de Saturno no mapa da criança, que é a primeira quadratura. É onde a criança começa a ter noção das regras, é onde ela precisa obedecer não só aos pais, mas também aos professores. Ela precisa obedecer ali aos tios, né? A qualquer adulto por perto ali para educar ela. E como é uma quadratura, a criança vai enfrentar aquelas regras. Por quê? Antes disso, ela estava lá no ego criança, que é a lua. Então, vou dar Uhum. exemplo, gente, para a gente deixar isso muito prático. Então, o que é a lua, que é o ego criança ali? O instinto primitivo. Tô com fome. Gente, um bebê, quando ele está mamando, ele não divide o peito. Não existe isso. O bebê ele vai mamar até ele saciar a fome dele. Um bebê que Uhum. começa a mamar, e aqui eu até pergunto quem for mãe de gêmeos, por exemplo, né? Um bebê que começou a mamar no peito, ele vai parar e falar: "Ai, acho que agora é a hora do meu irmãozinho mamar, ele deve estar com fome." Não. Por isso que a gente tem o ego criança. Esse ego criança, ele vai se basear no instinto de sobrevivência. Estou com fome, preciso comer. Quando eu tiver comida, eu vou sobreviver nesse mundo. Ponto, né? Então, Uhum. isso existe na criança, isso é natural. Então, é puro na criança esse desejo instintivo. E aí, a criança vai crescendo, esse sol, que é o ego adulto, à medida que ela vai se desenvolvendo na adolescência, a fase adulta, que somos nós agora, agora essa conversa é pra gente. A gente vai precisar, né, desenvolver o nosso sol, que vem aquela essência, que é a hora que eu vou ponderar sobre essas coisas, né? Eu estou com fome, mas eu consigo esperar eu terminar de cozinhar uma comida que eu quero comer. Eu não vou comer qualquer coisa pela frente. Então, eu quero ilustrar um pouco para vocês aqui. Então, eu estou com fome, comi. Só para saciar minha sede, instinto de sobrevivência, ego criança. Estou com fome. Tem o que para comer na geladeira? Ah, tem isso, isso, isso. Vou fazer o meu almoço. Beleza? Isso daqui a gente agir com o ego adulto. Eu sei esperar o tempo para eu comer aquele desejo meu que foi elaborado. Quando você
Aqui a gente começa a ver, quando a gente começa a expressar isso na vida, eu já vou dar um spoiler aqui e adiantar, Má. Sabe quando você tá com fome, aquela fome vem, aí você passa no fast food porque é uma comida rápida? Uhum. Adivinha com qual ego você tá agindo? Aham. Não é com o ego adulto, porque o ego adulto ele vai ponderar o que é importante para você, um desejo que é elaborado que traz ali a sua consciência que é bom para o seu desenvolvimento, tá? E, gente, sem julgamentos aqui. Já passei em vários fast food. Não é a comida que eu gosto, mas, né, sem julgamentos. Porque é um instinto básico, ele precisa ser saciado, mas com o sol você coloca ali. Eu elaborei melhor a minha vontade. Eu estou com fome, mas não é qualquer coisa que eu quero comer agora. Eu quero comer um arroz, um feijão, uma carne com uma salada, alguma coisa nutritiva. Perfeito, ego adulto, tá? E aí a gente vem para esse ego social ali. Se a criança está com fome, o adulto elaborou um desejo, o que é o ego social? Estou com fome, estou na festa, só tem coxinha para comer. Acho melhor eu comer coxinha, né? Porque se eu pedir um arroz com feijão aqui, eles não vão me achar bem, né? Acho que as pessoas vão questionar, acho que não vai ser legal eu pedir. É o ego social que começa a ponderar essa aprovação das pessoas sobre você. E aqui no ego social você se reprime um pouco, porque só tem coxinha, né? Eu acho melhor eu comer. Se eu colocar o meu desejo aqui, eu vou me sentir inadequado. Por isso que é Saturno que traz um pouco essas restrições, tá? Então, o meu desejo primitivo lá, depois de ser elaborado, ele aceita algumas coisas para poder pertencer àquela sociedade. E trazendo essa forma didática aqui da nossa estrutura do ego, vocês vão entender que a gente vai elaborar esse assunto aqui ainda para ver como que a gente pode usar esse ego a nosso favor e entender que ele não é nosso vilão, né? Ele está aqui a nosso serviço. E agora eu vou passar a palavra para Marcela, porque ela quer trazer. A gente vai dar pitada mística aqui nesse papo. Umas pitadinhas, né? Bom, a Rê trouxe essa divisão da questão do ego que foi primeiramente ali pontuada por Freud, e um dos seus discípulos, que foi Jung, foi um grande estudioso do tarô, né? Inclusive, a gente tem um livro bem famoso, né? Que é Jung e o Tarô, onde ele traz essas definições, aí, essas correlações que Jung faz e para a gente começar nessa história, né, Jung ele vai definir o ego da seguinte maneira, né? Ele diz que ele é tecnicamente definido como o centro da nossa consciência e é quem em nós pensa e fala de si mesmo como eu, né? Então, a partir do momento que você fala eu quero coxinha, eu quero tomar banho gelado, eu quero ir pra praia, você está colocando o seu ego à frente ali, né? Nas tomadas de decisão, nas suas escolhas. E Jung faz uma provocação também, que eu acho que é uma continuidade daquilo que a gente conversou no nosso último episódio sobre a questão dos oráculos, né? Que é usar, né, enxergar o tarô como uma jornada, né? Uma viagem pelas cartas do tarô. Primeiro que tudo, é uma viagem às nossas próprias profundezas, ou seja, quem é esse eu que quer se expressar, este eu que quer impor sua vontade, né? E aí, para a gente entender um pouquinho como que isso permeia, né? Ele traz muito isso no contexto dos arcanos maiores, que seriam 21 mais o louco. E aí entendam, primeiro, que desses 21 a gente vai dividir em 7 linhas, né? Desculpa, em 3 linhas com 7 arcanos cada. E aí a gente já vai ter uma ideia também que o que representam cada linha, né? Como a Renata trouxe essa divisão, a gente tem o id, o ego e o superego, onde está ali dentro daquela jornada o caminho do ego mais criança, o caminho do ego adulto e o caminho do ego mais senhor, né? Mais maduro. E aqui a gente tem uma representação muito interessante do ego jovem quando a gente encontra a lâmina 6, que é a lâmina Os Enamorados, que muita gente acha que a lâmina dos enamorados é a lâmina dos relacionamentos, do amor. Tá errado, tá? Não é. A lâmina dos enamorados é a lâmina que vai fazer você parar para refletir sobre qual é o caminho que você vai seguir. O caminho do vício ou da virtude.
Então aqui entra muito forte o momento em que você para de pensar como criança e só vai no vício, né? No vício do tipo, eu vou comer porque eu tô com fome, então você come qualquer coisa. E entra no caminho da virtude. Eu vou comer o que é importante para mim. E começa a selecionar o que realmente faz sentido, não só num contexto social, porque isso ainda não é considerado aqui, mas aquilo que é bom de fato, né? Então, o jovem, o rapaz que está ali representado nessa lâmina 6, que está ali na dúvida entre duas garotas, né? Em algumas cartas, em alguns decks, ele vai estar entre dois caminhos. Ele representa esse momento em que esse arquétipo da criança vira o jovem que passa a ter ali como responsabilidade tomar as suas próprias decisões, né? Se livra dos arquétipos parentais, né? Ele tem que começar ali de fato a sua jornada do herói, que vai percorrer todas as outras próximas lâminas, vai passar por situações é, muito difíceis, como cartas do tipo a roda da fortuna, que vai te pôr à prova em algumas situações, né? Como a torre, que vai derrubar suas crenças, como a carta da morte, que vai representa uma transformação importantíssima, e que estão ali dentro daquele núcleo do sol, né? Quem sou eu de verdade? O que eu quero desse mundo? O que eu quero levar para esse mundo? Até que a gente chegue nos arcanos mais avançados, e com o tempo, esse ego ele passa a prestar serviços para os outros, além de prestar serviço a si mesmo, né? E eu acho que aí tem um ponto muito importante do que a Rê quer trazer em relação à importância da gente olhar para o ego como algo que é muito positivo e tirar essa crença do, ai, porque olha o ego, é só puro ego. Tá, o que que você faz com o seu ego? Eu acho que é o que você faz com ele que realmente tem importância nessa história, porque quando você usa o seu ego só em benefício próprio, você fica travado ali no ego adulto e não evolui para o ego maduro, né? Onde você passa a utilizar para benefício dos outros. O como, né? Você usa o seu conhecimento em benefício do outro. Você usa sua força física, aquilo que você entende que você tem como habilidade em benefício do outro, né? O que a gente chamaria, tem um nome bonitinho, de altruísmo, né? E quando a gente culmina na lâmina 21, que é a lâmina O Mundo, apesar deste ser estar representado como uma pessoa que toma o centro, né, da carta, o que é importante é que tudo que está à volta também é colorido e também tem significado. Diferente da Roda da Fortuna, onde você tem os cantos, né, para quem lembra dessa carta, tem os cantos menos coloridos, né? Quando você olha para a carta ao mundo, você vê uma carta muito mais vibrante, onde tudo ali compõe. Então, assim, você é importante, mas o que está à sua volta também é importante, né? Perfeito, Rê, a carta do mundo. Tava aqui pensando assim, devia ter separado a carta, sou besta quadrada para mostrar. Mas aí é que tá, né? Você tem ali, a gente não tira a nossa importância, mas a gente também considera aquilo que está à nossa volta, né? Esse é o ego maduro. Você tá com fome, você quer comer, você precisa comer, porque também é uma questão de sobrevivência, mas você não deixa de considerar o que está sendo servido, né? O que está ali à sua disposição para se alimentar naquele momento. Mas antes da gente. Perfeito, olha a diferença da carta da Roda da Fortuna, né? Que é uma representação imatura dessa carta do mundo, versus a carta do mundo, onde você já tem os elementos muito mais ricos ali. Apesar que o deck da Renata é muito lindo e, e não deixa a carta da Roda da Fortuna ser feia de jeito nenhum. Mas é interessante para a gente ter esse olhar, né? E olhar para o tarô como assim, puxa, não é só uma questão de oráculo, é entender através de uma jogada também o que aquela carta representa em relação ao seu momento de vida. E por isso que Jung trazia essa questão da jornada dentro dos arcanos.
Mas antes de eu entrar num aspecto mais místico relacionado a isso, eu queria saber se a Rê tem mais alguma contribuição para a gente exemplificar e falar um pouquinho da astrologia relacionada a essa jornada que a gente tem de amadurecimento do nosso ego. Vamos lá. É perfeito, assim, o que a Marcela trouxe, né, dessa jornada do tarô, o que que a gente pode usar dessas nossas ferramentas também para a gente conseguir consolidar o nosso ego. Primeira coisa, quando a gente fala que o ego não é vilão, ele está a serviço. Serve para quê? Ele é estruturante. É o ego que garante essa estrutura interna nossa aqui, essa nossa força. Quando a gente tem algo bem consolidado, a gente tem força, né, para tanto elaborar os nossos desejos, conviver socialmente e não deixar as nossas necessidades ali emocionais, primitivas, desatendidas, né? Então, quando a gente fala desses três egos, o ego criança, por exemplo, que está na Lua, a gente não tem acesso a ele, a gente não é como se a gente não consegue controlar a nossa necessidade emocional, tanto de afeto, de fome. Você controla a sua fome? Você tolera, mas você não controla a hora que o seu corpo sente fome. Seu corpo dá sinais. É primitivo e precisa sim ser saciado, né? Por exemplo, isso precisa ser visto, né? No ego adulto, que é o sol, a gente precisa aceitar que a gente tem essa necessidade. E o ser humano, ele tem essas necessidades. Se a gente não aceita essas necessidades, a gente não desenvolve um ego que ele é estruturante. E é a hora que a gente começa a ir no comportamento egoísta. É a hora que eu ataco todos os docinhos da festa. Por quê? Porque eu quero. Então, agir com o ego criança é aí sim que a gente está com um comportamento egóico, que é o comportamento egoísta, né? Porque a gente não reconheceu. E nesse caminho de estruturação do ego, a gente passa por esse sol, que é aceitar, né? É que aquele desejo ali, ele precisa ser reconhecido por mim. Ele não precisa ser reconhecido pelo externo. Mas muitas vezes a gente fica transitando aqui, pela Lua e Saturno. Os Saturno são as regras. Aí eu fico contestando todas as regras que existem, porque eu mesmo não aceito a minha vontade, mas eu quero impor. Às vezes, eu tenho uma atitude ali muito autoritária também com Saturno, né? Então, vai fazer sim, é na marra. Quando as coisas estão na marra aqui, eu estou usando essa qualidade de Saturno de uma forma muito para atropelar e não para construir, né? Uhum. Ou para reprimir, né? E não para construir. E dentro do nosso desenvolvimento, por exemplo, né, uma criança que está entre os seus 5 7 anos de idade, ela começa a confrontar essas primeiras regras sociais. Antes ela vai aceitando, porque ela está na lua, ela está na criança, no ego criança, se desenvolvendo. Entre os 5 6 7 anos de idade, tem a quadratura de Saturno. Ela começa a querer impor algumas coisas, porque o sol dela vai começar a se desenvolver, ela vai começar a elaborar algumas vontades. E aí vem a figura mais velha, né, o ego senhor aí, que é o ego social, fala assim: só tem alface, só tem espinafre para você comer, não tem coxinha, né? Então, a criança vai lutando contra isso até ela aprender que, assim, tá bom, eu ainda preciso sobreviver, mas eu preciso aprender certas coisas, é completamente normal. Na adolescência, entre os 13 e 15 anos, a gente tem uma oposição de Saturno. Começa a mesma coisa, a rebeldia. E aí a gente vem como adulto, com 30 anos, 28, 30 anos, gente, é quando a gente começa a usar essa força de Saturno a nosso favor. É aí realmente que o nosso ego começa a tomar a estrutura para garantir a nossa vida, não só no nível de sobrevivência, mas no nível de vontades elaboradas, reconhecidas, atendidas, e no nível de contribuição social, assim como a Marcela falou. Eu estou também a serviço, o meu ego também está a serviço, eu não estou aqui só a passeio. E nunca se sintam atrasados nesse assunto, viu? Existe um ciclo de desenvolvimento que eu acho que esse é o principal. E todas as vezes que a gente aceita e reconhece esses desejos, é onde a gente começa a se fortalecer. Porque é aí que a gente começa a confiar em si mesmo, né? Então, por exemplo, assim, se a gente vive só no ego criança, a gente está tentando satisfazer necessidade básica. Por exemplo, a valorização, o reconhecimento, ele não está na necessidade básica, ele está ali no sol, ele está no ego adulto. Só que muitas vezes um comportamento egóico, tudo aquilo que ele se dá como assim, vou dar um exemplo, tá? Tudo aquilo que te tira do seu centro, te tira do sério, e você reage àquilo, esconde um comportamento egoísta. Ou seja, não é egoísmo você querer ser valorizado, você querer ser visto.
tá? Isso não é egoísmo. Egoísmo é você não reconhecer esse desejo e ter reações em que tá todo mundo culpado, todo mundo errado, porque você não foi reconhecido. Egoísmo é você chegar ali pro seu chefe reivindicando aumento. Ai, meu chefe não vê o que eu trabalho, como se fosse o seu chefe a pessoa que deveria te reconhecer. Porque você não passou ali pelo sol, que é o ego adulto, de falar assim: opa, eu mesma reconheço, eu aceito essa minha necessidade. E o que você vai fazer com isso para chegar até lá é a hora que você vai usar bem esse seu ego social. Vou mostrar o melhor do meu trabalho. Estou colocando aqui uma questão adulta também que a gente vive, tá? Então, vou fazer o meu melhor, eu vou me aprimorar, eu vou mostrar meu trabalho para o chefe e eu vou expressar para ele que eu também tenho necessidade de reconhecimento, que eu quero crescer dentro da empresa. Isso não é egoísmo, isso é usar o ego a seu favor. O egoísmo é reivindicar para o seu chefe uma promoção. Que aí você fica. O que é um comportamento egóico, né? O chefe só quer sobrecarregar a gente de tarefa. Ninguém tá vendo que a gente tá trabalhando. Aumenta aqui é só pros queridinhos dele que puxa saco. Esse é o comportamento do ego criança que tá aí nesse ambiente social. Por exemplo, aprofundando um pouco mais, né? Então a gente precisa passar pelo sol, que é enxergar a liberdade de ser como é. Tá tudo bem você querer ter afeto. O problema é quando você não reconhece isso, e aí é onde você tem mais chances de entrar num comportamento egoísta. Por isso que a gente distorce tanto o ego, né? Quando uma pessoa ela fala o que ela realmente quer, por exemplo, a gente fala: "Ah, fulano tá se achando". Gente, ela está reconhecendo as necessidades dela. Aquele fulano ele está fortalecido, né? Então esse fortalecimento garante se através do que ele faz, ele também está gerando contribuições sociais. Que bom que ele está se achando, ele se encontrou, né? Nesse sentido. E esse ego bem estruturado, quando a gente está fortalecido, é o que ajuda a gente a colocar limites, a não aceitar qualquer coisa mais. Se eu não reconheço a necessidade básica, eu aceito qualquer coisa porque eu preciso satisfazer a necessidade básica. Eu aceito migalha de afeto nos relacionamentos, por exemplo, eu não consigo colocar limites. Eu aceito qualquer coisa que me empurra para dentro para eu comer, porque eu tô com fome, né? Eu aceito qualquer poucas horas de sono, por quê? Porque eu tô sobrevivendo. Sim. Então, essa é uma introdução que a gente quer dar, porque isso aqui merece um curso, né, Marcela? Fala aí pra gente, peça aí pra gente. Não, e aí, assim, dentro dessa linha de raciocínio, a gente ainda pode evoluir muito com isso, com essa questão do ego, quando a gente supera a maturidade do ego. Meu Deus do céu, né? Tipo, como é que isso acontece? Tem um outro livro que eu trouxe para a mesa hoje, que é O Mito e Transformação, de Joseph Campbell, e que ele traz uma epígrafe, né? Eu vou começar pela epígrafe para depois falar uma outra frase do livro dele. Na epígrafe, ele cita Lao Tse, do seu pequeno. É um pequeno livro, mas de grandes possibilidades de meditação sobre o que tem ali, né? Que é o Tao Te Ching. E um trechinho, só um parágrafo dele, diz assim: conhecer os outros é sabedoria, conhecer a si mesmo é iluminação. Dominar os outros requer poder, dominar a si mesmo requer a verdadeira força. Então, quando a gente entende e conhece o nosso ego a ponto de dominá-lo, né, de entender do que de fato você tem medo, quais são de fato as suas crenças e não aquilo que foi só imputado, né, mas aquilo que você construiu dentro das suas experiências. Enfim, quando a gente tem um trabalho de autoconhecimento realmente profundo e real, a gente vai chegar a uma situação que é praticamente a meta das grandes práticas religiosas, né? De muitas práticas religiosas, que é o fundir-se com o todo. Então, um trecho do que o Joseph traz é assim: ele cita uma pessoa, ele fala, como disse Al-Halaj, essa é a meta do místico, a supressão completa da percepção do ego ao conhecer a sua identificação suprema, extrema, com aquele que é um de todos. Ou seja,
você conseguir se entender tão autoconhecido, né? Que à medida que você, enquanto uma gota de água se funde a um oceano, entende que você não some, mas você vira oceano. Então, é muito louco isso, porque a gente olha na fase imatura do ego para essa questão do, nossa, seu ego tá lá em cima, né? Nossa, olha que egoísta. E não enxerga que a gente precisa de fato fortalecer o nosso ego, conhecer o nosso ego, a ponto de, num momento em que eu preciso pôr-me todo de lado, eu não deixo de ser eu, mas eu viro o todo. Gente, isso é muito profundo. A gente está falando aqui de alquimia, de muita coisa subentendida nesse processo, né? De equilíbrio, de fusão com o todo, enfim. Como a Renata disse, isso vira um curso, mas é para que vocês realmente, para a gente provocar vocês para pensar sobre o ego de uma forma diferente, né? A Renata deu a letra aí de possibilidades que a gente pode ter de olhar para isso dentro do aspecto astrológico. A gente comentou um pouquinho sobre a visão do Jung sobre isso, né? Dentro de uma leitura de tarô, por exemplo, quando eu falo sobre uma leitura de personalidade ou de ano pessoal, segundo arcanos maiores, a gente está olhando para essa questão, né? Como é que eu estou na minha roda de evolução? Em que momento o meu ego tá vivenciando ali, né, naquela jornada. E também tem algumas dicas. Posso dar as dicas, Rede de Óleos Essenciais? Posso? Então, vamos embora. Eu trouxe aqui 3 dicas de óleos para a gente poder trabalhar um pouquinho essa questão do nosso ego de uma forma orientada, né? O primeiro que eu quero trazer é a questão da sálvia esclareia. Sálvia esclareia não é um óleo comumente utilizado, mas é um óleo incrível para quem gosta de trabalhar com a parte mística, né? Porque além de despertar aí sextos sentidos, sonhos premonitórios, aqui eu já tô adiantando umas coisas bem. A sálvia esclareia também é um óleo que estimula a nossa autopercepção. Então, tipo, quem sou eu na fila do pão, né? Importante a gente entender o que tá rolando com a gente. Como já disse, conhecer a si mesma é iluminação. Então, como que a gente vai se iluminar aqui dentro do mundo do óleo essencial? Salve esclareia. Depois, se a gente entende que o que está acontecendo aqui dentro, que esse ego está machucado, né? Porque aí a gente vai ter uma série de distúrbios, né, Renata, que a psicologia e a psiquiatria vão trazer relacionados a esse ego fragilizado ou, enfim, deturpado. Isso aí é assunto para outra coisa, mas outros episódios e com convidados, talvez. Mas quando a gente entende que esse ego ele tá precisando de um cuidado, ou seja, se você faz psicoterapia, coloque este óleo essencial na sua agenda para você usar também, porque vai ajudar, vai impulsionar você nesse processo, que é o óleo de camomila romana. O óleo de camomila auxilia no resgate ou na reconstrução da sua identidade. Agora que eu tô entendendo quem sou eu, o que que eu preciso melhorar e o que que eu posso mudar, o que que eu tenho que reformar dentro de mim. O óleo de camomila romana vai apoiar. Quando você já tá lá num processo de Sol migrando para Saturno, né, querendo entrar num contato mais sutil com essa questão do seu eu, a gente recomenda o óleo de alecrim, porque o óleo de alecrim aumenta a sua compreensão sobre o mundo e o divino. Então, ele sai desse olhar eu comigo e vai te levar para esse lugar de o meu ego em prol do outro, né? Então, para ajudar aí nessa caminhada, acho que são 3 óleos muito importantes dentro desse processo. Não recomendo usar os 3 juntos, porque a gente não vai estar nas 3 fases ao mesmo tempo, né? Eu acho que mesmo que você entenda assim, vou dar um exemplo prático. Ah, eu tô numa fase em que eu preciso me entender melhor. Tô começando psicoterapia, tô fazendo alguns trabalhos de autoconhecimento. Use o Salve Esclareia.
Agora eu tô começando a resolver coisas em mim, né? Eu preciso me posicionar de um jeito diferente. Eu entendi que eu preciso rever crenças. Use camomila romana. A hora que você perceber que você está começando a se conectar com o mundo de uma outra maneira, aí sim você passa a usar o alecrim de uma maneira mais direcionada. Como? A princípio, recomendo difusores de ambiente ou deixa umas 4, 5 gotinhas num pires ali perto de você, para você ir sentindo esse aroma durante as suas práticas terapêuticas, para que você possa ir impulsioná-las de uma maneira positiva. Tá certo? Tudo bem, Rê? Ficou claro? Você acha que precisa retomar alguma coisa? Ficou perfeito, porque a gente pode, assim, não só pode, mas deve contar com essas práticas na sua vida, né? Se você não sabe por onde começar, começa fazendo um mapa astral, tá? O mapa natal, o mapa astral é a mesma coisa. Para você entender a sua lua, as suas necessidades, e entender o seu sol, o caminho que você vai desenvolver também, né? Nossa, Uhum. já fiz, quero outra coisa. Vai pro tarô. Pede ali um tarô terapêutico, né? Uma jogada de tarô terapêutico, né? Existe ali essas visões. Vai Sim. entender em que página você tá dessa vida para depois dar o próximo passo. Onde que eu posso melhorar agora? Se você mesmo não reconhece, você fala, eu já tô na minha jornada de autoconhecimento. Dica, não acaba nunca, tá? É, eu já tô. Mas em que parte que eu tô agora? Eu tô para contribuir para o mundo? Vai jogar um tarô. Vai saber como é que tá essa energia aí e qual o primeiro passo que você pode dar também nessa sua caminhada, tá? E eu quero só fechar aqui com tudo, Marcelo, porque ficou muito claro que é assim, gente, tem uma diferença, né, de ambiência também, tá? Muitas vezes a gente está falando uma coisa muito básica e a gente pode entrar em particularidades, né, de cada um aí. A forma como cada um cresceu, o ambiente em qual cresceu, isso muda muito, tá? Então muda Uhum. muito como a pessoa vem se desenvolvendo. Porém, isso não é fator limitador para você iniciar o seu, porque agora com o ego adulto você é responsável. Tá? E a autorresponsabilidade é o primeiro caminho, a primeira saída. Você precisa conhecer o seu sol, você precisa conhecer a sua essência, né? Então tem uma diferença muito grande entre você reprimir e você conter as suas vontades ali. Porque reprimir você desrespeita a sua essência, né? Uhum. Aqui eu não reconheço, eu não me aceito como eu sou. Na contenção, você fala, existe um momento melhor, né? Eu quero entender como é que é esse momento melhor aqui. Isso daqui você respeita a ordem social. Gente, estamos aqui nesse mundo social, a gente tem necessidade de conviver e vamos conviver melhor. A gente trabalha a gente primeiro para a gente ter melhores relações, né? Certo? Certo, Perfeito. Má? Estamos Arrasou. bem aí? Foi ótimo. Ah, Adorei a conversa. Me preparei assim empolgada para hoje. Rei. Espero que a galerinha que tem nos ouvido também tenha gostado. E mandem sugestões se vocês querem se aprofundar em algum tema, querem entender melhor algum aspecto, manda pra gente. Pode ser no exato. comentário, pode ser lá no WhatsApp, pode ser por e-mail, enfim, como vocês acharem melhor, para que a gente possa aí sempre trazer aquilo que vocês estão buscando, né? Exatamente. Fica aqui o nosso beijo. E uma ótima jornada para todos nós. Excelente, até a próxima! Até a próxima, gente. Tchau, tchau.